Dr. Joseph Murphy. Nesta técnica de oração, você não está orando por algum resultado desejado para a sua preocupação ou problema. Em vez disso, você libera a fonte de sua preocupação ou problema para a inteligência infinita de sua mente subconsciente, que é o lugar secreto de onde todos retiramos as respostas para todos os nossos problemas. Esta é uma forma poderosa de oração quando um indivíduo ou indivíduos são a fonte de sua preocupação. Orar para que eles mudem de acordo com o seu fim desejado estaria interferindo no direito deles de escolher as vidas que desejam. Em vez disso, você abre mão de seu apego a essa pessoa, ou essas pessoas e as entrega a Deus, sabendo que em Deus há orientação e ação correta. Quando libertamos os outros e os entregamos à orientação e direção de Deus, nós mesmos somos libertados. A técnica de passagem. Esta técnica consiste essencialmente em induzir a mente subconsciente a assumir o seu pedido conforme lhe foi entregue pela mente consciente. Como acontece com todas as orações, a técnica da passagem é mais bem realizada no estado de devaneio, imediatamente ao despertar ou ao adormecer. Saiba que em sua mente mais profunda está a inteligência infinita e o poder infinito. Em seguida, pense calmamente sobre o que você quer. Em seguida, libere-o para o seu subconsciente, vendo como isso se concretiza a partir deste momento. Seja como a garotinha que teve uma tosse muito forte e dor de garganta. Ela declarou firme e repetidamente: "Está passando agora, está passando agora." Ele desapareceu em cerca de 1 hora. Use essa técnica com total simplicidade e ingenuidade. A técnica de visualização, ou filme mental. Sua imagem do que você deseja é a primeira causa relativa para alcançar o que você está orando. Neste método de oração, você acalma sua mente e cria uma imagem de si mesmo em sua condição ou circunstância desejada, pela qual orou, tornando essa imagem tão vívida quanto possível, envolvendo todos os seus sentidos, sabendo que o que você forma em sua imaginação é tão real quanto qualquer parte do seu corpo. Em outras palavras, assim como o que você vê a olho nu existe no mundo externo visível, aquilo que você pode visualizar com o olho da mente já existe nos reinos invisíveis da sua mente. É por isso que dizemos que qualquer imagem que você mantenha em sua mente acreditando será a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. A técnica do obrigado. Na Bíblia, São Paulo recomenda que tornemos conhecidos nossos pedidos com louvor e ação de graças. Alguns resultados extraordinários seguem este método simples de oração. O coração agradecido está sempre próximo das forças criativas do universo, causando inúmeras bênçãos fluem em sua direção pela lei da relação recíproca, baseada em uma lei cósmica de ação e reação. Por exemplo, e se suas contas estão se acumulando, você está sem trabalho e tem 3 filhos e nenhum dinheiro. Regularmente, todas as noites e todas as manhãs, de maneira relaxada e pacífica, repita as palavras: "Obrigado, Pai, por minha riqueza", até que o sentimento ou sentimento de gratidão domine sua mente. Imagine que você está realmente se dirigindo ao poder infinito dentro de você, sabendo, é claro, que você não pode ver a inteligência criativa ou a mente infinita. Perceba que sua imagem-pensamento de riqueza é a primeira causa para obter sua prosperidade, ou o que quer que você deseje. Se o medo ou pensamentos de carência, pobreza e angústia vierem à sua mente, diga obrigado, Pai, por a condição que deseja sempre que necessário. Ao manter essa atitude de gratidão, você recondicionará sua mente à ideia de tudo o que deseja, e sua mente e seu coração serão elevados ao ponto de aceitação. O método argumentativo. Este método deriva do procedimento do Dr. Kimby. O Dr. Kimby, um pioneiro na cura mental e espiritual, viveu e praticou em Belfast, Maine, em meados do século XIX. Kimby duplicou muitos dos milagres de cura registrados na Bíblia. Em resumo,
O método argumentativo consiste no raciocínio espiritual por meio do qual você se convence de que a doença se deve a uma crença falsa, medos infundados e padrões negativos alojados em sua mente subconsciente. Você raciocina claramente em sua mente e se convence de que a doença ou enfermidade se deve apenas a um padrão de pensamento distorcido e retorcido que tomou forma em seu corpo. Essa crença errada em algum poder externo e causas externas agora se exteriorizou como doença. Mas mudar seus padrões de pensamento pode mudar isso. Você explica a si mesmo que a base de toda cura é uma mudança de crença. Você também aponta que a mente subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos, portanto, ele sabe como curá-lo, pode curá-lo, e está fazendo isso agora, enquanto você fala. Você argumenta no tribunal de sua mente que a doença é uma sombra da mente baseada em imagens mentais mórbidas e alastradas por doenças. Você continua a acumular todas as evidências que pode reunir em nome do poder de cura interior, que criou todos os órgãos em primeiro lugar, e que tem um padrão perfeito de cada célula, nervo e tecido dentro dele. Então, você dá um veredicto a favor de si mesmo e da cura do seu problema. Você se liberta pela fé e compreensão espiritual. Sua evidência mental e espiritual é avassaladora, porque como você sabe que existe apenas uma mente, o que você sente como verdade que você sabe será ressuscitado em sua experiência. O método absoluto. Ao usar o método absoluto, você menciona seu nome, ou de outra pessoa por quem está orando, então sua, ou da outra pessoa, circunstância indesejada. Então você para de pensar mais nessa circunstância pensando silenciosa e silenciosamente em Deus e nas suas qualidades e atributos, tais como: Deus é todo bem-aventurança, amor sem limites, inteligência infinita, todo-poderoso, sabedoria ilimitada, harmonia absoluta, beleza indescritível e perfeição. Conforme você pensa calmamente ao longo dessas linhas, você é levado em consciência a um novo comprimento de onda espiritual, momento em que sente o oceano infinito do amor de Deus dissolvendo tudo diferente de si mesmo em sua, ou da outra pessoa por quem você está orando, mente e corpo. Você sente que todo o poder e amor de Deus estão agora focados em você, ou na outra pessoa, mergulhando na inteligência infinita, a consciência do ideal divino, até que você sinta sua presença dentro de você. O que quer que esteja incomodando ou irritando você, ou a outra pessoa, agora está completamente neutralizado na presença do oceano infinito de vida e amor, e sua oração será então respondida de maneiras misteriosas e desconhecidas para você e a outra pessoa. O método absoluto de oração pode ser comparado a ondas sonoras ou terapia sônica que um médico me mostrou. Uma máquina de ondas de ultrassom oscila a uma velocidade tremenda, e envia ondas sonoras para qualquer área do corpo para a qual é direcionada. Essas ondas sonoras podem ser controladas, alcançando resultados notáveis na dissolução de depósitos artríticos e calcários, bem como na cura e remoção de outras condições perturbadoras. Na medida em que aumentamos a consciência ao contemplar as qualidades e atributos de Deus, geramos ondas eletrônicas espirituais de harmonia, saúde e paz. O método do decreto. Decretarás alguma coisa, e ser-te-á estabelecido, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, versículo 28. Neste método de oração, você simplesmente decreta, que o que você está orando está feito. Lembre-se de que o poder entra em sua palavra de acordo com o sentimento e a fé por trás dela. Você não precisa adicionar potência à potência. Nesta forma de oração, como em toda oração, não deve haver esforço mental, coerção, força ou luta mental. Quando você perceber que o poder que move o mundo está se movendo em seu nome e está apoiando sua palavra, sua confiança e segurança nesta oração crescerão. Exemplos de oração. Orando para deixar ir. Eu conhecia um homem que administrava um grande mercado cujo irmão, um sócio, havia morrido recentemente.
O irmão havia legado metade da participação no negócio para suas duas sobrinhas. As meninas eram muito negativas e exigentes, criando todos os tipos de problemas para este homem. Eles se recusaram a vender sua metade da participação. O homem me disse que depois de uma discussão com ele sobre o desejo de ganhar mais dinheiro com o negócio, ele escreveu em um pedaço de papel: "Eu perco essas garotas para Deus completamente. Eles estão em seus verdadeiros lugares, nada é para sempre. Essa condição passa agora. É Deus em ação." Ele colocou esse escrito em uma gaveta de sua escrivaninha onde estava escrito: "Para Deus todas as coisas são possíveis", e se esqueceu dele. Em 2 semanas, suas sobrinhas concordaram em vender sua parte e havia uma solução perfeitamente harmoniosa. Uma mãe ficou perturbada e muito agitada, porque seu filho de 18 anos havia abandonado a faculdade e fugido de casa após uma discussão com o pai. Ela estava frenética, e seu médico teve que prescrever fortes sedativos para acalmar sua mente e corpo. Ao conversar com ela, apontei algumas verdades simples. Você não possui seu filho, ele veio através de você, mas não por você. O princípio da vida é o progenitor comum. Somos todos filhos do único Pai, o Espírito auto-originado. Seu filho está aqui para crescer, se expandir e superar desafios e problemas difíceis, permitindo-lhe, assim, descobrir os poderes dentro dele e liberar seus talentos para o mundo. Você não pode ajudá-lo com excitação mental, raiva e ressentimento. Por sugestão minha, ela decidiu liberá-lo completamente. Ela decretou o seguinte: "Eu entrego meu filho para Deus completamente. Ele é divinamente guiado em todos os seus caminhos, e a sabedoria divina unge seu intelecto. A lei e a ordem divinas reinam supremas em sua vida. Ele é guiado ao seu verdadeiro lugar e está se expressando em seu nível mais alto. Eu o solto e o deixo ir." Ela permaneceu fiel a esta oração e diariamente reivindicou paz, harmonia, alegria e amor divino para si mesma. Algumas semanas depois, seu filho voltou para a faculdade e começou a se comunicar com ambos os pais, e sua mãe não se sentia mais possessiva. Ela descobriu as riquezas do amor divino e da liberdade. Essa mulher parou de pensar do ponto de vista das circunstâncias e condições. Ela começou a pensar daquele ponto de vista interior onde não há circunstâncias, e de onde ela foi capaz de decretar quais condições deveriam ser de acordo com a lei e ordem divinas. Então ela deixou a sabedoria subconsciente cuidar da situação. A técnica de visualização, ou filme mental. Enquanto estava de férias no México, conheci um advogado do Texas que me disse que depois das férias, ele tinha uma tarefa muito difícil diante de si em Dallas, a respeito do acordo de reivindicações conflitantes entre membros de uma família, a respeito de um testamento envolvendo cerca de $1 milhão. Um membro da família o contratou para trazer paz e harmonia para que um processo prolongado pudesse ser evitado. Sugere que ele praticasse a seguinte forma imaginativa de terapia de oração. Visto que não há tempo ou espaço no reino mental, ele deveria se projetar mentalmente em uma sala de conferências em Dallas, onde todos os membros da família estariam reunidos. Ele deveria alegar que a harmonia, paz e compreensão estavam operando entre eles. Várias vezes todos os dias antes dessa designação, ele deveria imaginar um membro da família que o havia contratado dizendo: "Concordamos em aceitar os termos do testamento como escrito e não o contestaremos no tribunal." Ele ouviu isso várias vezes e se acalmou para dormir todas as noites com duas palavras: "Final feliz." Algumas semanas depois de voltar das pirâmides do México, recebi uma carta de meu amigo advogado, dizendo que havia seguido minhas instruções e que, na conferência de família, houve um acordo completo e um final feliz. O método do decreto. Uma jovem usou o método do decreto com um jovem que estava constantemente ligando para ela, pressionando-a por encontros e encontrando-se com ela em seu local de trabalho.
Ela achou muito difícil se livrar dele. Ela decretou o seguinte: eu entrego o nome da pessoa a Deus. Ele está em seu verdadeiro lugar o tempo todo. Eu estou livre e ele está livre. Eu agora decreto que minhas palavras vão para a mente infinita e isso acontece. É assim. Ela disse que ele desapareceu e ela nunca mais o viu, acrescentando: foi como se o chão o engolisse. Corrigindo oração incorreta. Certa vez, uma viúva falou comigo sobre sua necessidade de vender um prédio de apartamentos, depois que seu marido faleceu. Ela estava com problemas financeiros, tinha muitas vagas, alguns inquilinos não pagavam o aluguel e o bairro estava mudando. Ela estava com medo de ter que declarar falência. O prédio estava nas mãos de corretores, mas ela não havia recebido ofertas. Expliquei a ela que o que ela estava procurando também a estava procurando, e que a inteligência infinita dentro dela atrairia o comprador certo. Ela orou e também usou sua faculdade imaginativa, e começou a dramatizar em sua mente um comprador entrando em seu escritório, expressando interesse em sua propriedade. Ela o imaginou dizendo a ela: eu vou comprá-lo. Ela encenou este sonho cênico várias vezes ao dia, fazendo certeza de que suas imagens mentais concordavam com sua afirmação da verdade. Poucos dias depois que ela começou a praticar esta técnica, um homem veio, olhou o prédio, parecia interessado, mas disse a ela no dia seguinte que o preço era muito alto. A mulher pediu-me que orasse com ela para que esse homem comprasse o prédio. Expliquei a ela que essa seria a abordagem errada e que ela nunca deveria usar coerção mental para forçar uma venda, pois isso seria uma invasão do direito do comprador. Expliquei que a infinita inteligência sabe onde está o comprador certo e que esse comprador iria querer e desejar sua construção, que não havia ocasião aceitável para fazer alguém desejar isso, e que ela deve compreender que a fé no funcionamento de sua mente mais profunda traria resultados corretos. Trabalhamos pela fé, não hipnotizando os outros para fazer o que queremos. No final das contas, o homem que rejeitou o prédio contou ao seu médico a respeito, já que este estava em busca de um bom investimento. O médico comprou o prédio e ficou encantado com a compra. Todos os problemas da mulher foram resolvidos. A senhora B tinha úlceras e estava tomando remédios prescritos por seus médicos, mas, mesmo assim, dizia constantemente: o remédio não é bom. Minhas úlceras estão piores. Todos os seus pensamentos eram de natureza amarga e ulcerada. Ela estava ressentida e cheia de hostilidade e reprimiu a raiva em relação aos parentes. Ela estava ao mesmo tempo suplicando a um Deus distante, nos céus, em algum lugar para curar sua condição, que ela inconscientemente infligiu a si mesma. Ela estava orando com a mente e o coração cheios de hostilidade, raiva reprimida e ressentimento, que está orando mal. Te pedimos e não recebemos, porque pedimos erroneamente. Tiago 4, versículo 3. Foi só quando a senhora B substituiu sua hostilidade, raiva e ressentimento pelo amor divino e paz que suas orações foram atendidas. Exemplos de oração correta. Ao sair de um ônibus e chegar em sua casa, uma senhora descobriu que havia perdido um lindo anel de diamante e ficou bastante perturbada por um tempo. Ela se perguntou: qual é a verdade sobre este anel? Ela respondeu a si mesma desta forma: nada está perdido na mente infinita. Minha mente subconsciente sabe onde está o anel, e isso me leva a ele. Depois de alguns minutos, ela teve a sensação de que deveria voltar ao ponto de ônibus. Ela encontrou o anel na rua perto da entrada do ônibus. Para orar com eficácia, você muda de ideia para se conformar com as verdades eternas de Deus, que nunca mudam. Você não implora, suplica ou implora. Você simplesmente reordena sua mente e se alinha com a verdade. Tive uma conferência com um ex-sargento do exército que havia servido no Vietnã.
Ele me contou sobre um episódio fascinante que ocorrera durante sua missão ali. Uma tarde, quando ele estava patrulhando com seus homens, eles encontraram 6 soldados Vietcongues, que imediatamente mataram todos os 5 homens de sua patrulha, antes que pudessem erguer os rifles. Obviamente, o Vietcong os viu chegando e os emboscou. Os soldados inimigos olharam diretamente para ele, mas nunca falaram com ele ou indicaram que o viram. Eles vasculharam os bolsos de seus homens e pegaram papéis, armas e todo o conteúdo. Ele ficou surpreso e não conseguiu entender. Ele encontrou o caminho de volta para seu batalhão e mais tarde escreveu sobre sua experiência para sua mãe em Kentucky. Ela respondeu: "Eles não te viram, filho. Eles não podiam ver ou tocar em você, porque eu oro diariamente, meu filho sempre será invisível para o inimigo. Deus é seu refúgio e fortaleza." A mãe desse homem decretou constantemente que seu filho seria invisível para o inimigo e seria protegido por Deus. Isso foi comunicado ao subconsciente de seu filho, que respondeu de acordo com a impressão ou decreto dado. Todas as cartas que ela escreveu ao filho concluíam com estas palavras tiradas do Salmo 46: "Deus te ajudará", e isso logo cedo. Sem dúvida, essas cartas e orações escritas por sua mãe tiveram um efeito profundo sobre ele, e causaram uma profunda impressão em seu subconsciente, que respondeu à convicção de sua mãe sobre a proteção de Deus para ele. Técnicas de oração eficazes. Ao recitar suas orações, deixe as impressões e sentimentos das palavras penetrarem profundamente em sua mente, até que você seja possuído por sua verdade. Ao continuar este processo, você terá uma grande sensação de liberação interior, como uma limpeza da alma. Você se sentirá em paz e relaxado, e terá a sensação de que está secretando do fundo de si mesmo o poder de cura que trará uma solução perfeita e harmoniosa para o desejo que você busca resolver. É aí que você saberá que sua oração está sendo atendida. Existem 4 etapas para orar com eficácia. O primeiro passo é completa fidelidade, devoção e lealdade à única presença e ao único poder, Deus. Este poder está dentro de você. Ele criou seu corpo e pode curá-lo e todos os seus problemas. Segundo, você deve definitivamente, absolutamente e completamente recusar-se a dar poder a qualquer coisa externa ou qualquer outro poder que não seja Deus. Você não dá poder ao mundo fenomenal ou a qualquer pessoa, lugar ou coisa. O terceiro passo, qualquer que seja o problema, dificuldade ou doença, afaste-se do problema e afirme conscientemente: "Deus é, e sua presença curadora flui através de mim agora, curando, vitalizando e energizando todo o meu ser. Deus flui através de mim como a resposta, como ação correta e liberdade divina." O quarto passo é agradecer a solução feliz. Alegre-se e diga: "Pai, agradeço a Ti pela resposta perfeita e sei que é Deus em ação agora." Eu toquei mentalmente o poder e a presença de Deus. É maravilhoso.